Então, muito boa noite. Temos em estúdio connosco o deputado Eduardo Teixeira, eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, pelo PSD, Partido Social Democrata, com quem, naturalmente, vamos conversar. Já que há uns meses atrás tivemos uma conversa muito interessante sobre problemas da região, problemas do país, problemas do PSD. Enfim, o Eduardo Teixeira é também vereador do PSD na Câmara Municipal de Viana do Castelo. O PSD, recordo, perdeu as eleições para o PS, para o Partido Socialista. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu caro Salima. Antes de mais, obrigado por ter aceito o meu convite para estarmos hoje aqui nesta amena cavaqueira. É sempre um gosto, sempre um gosto. Muito obrigado, eu também. Eduardo, nem tudo está bem no reino do PSD. Estou a falar bem, não? Parece-me que há lá umas convulsões aqui no PSD de Viana do Castelo. Conte-me lá, o que é que se passa? Eu sei que hoje estamos em Ponte Lima e aproveito para saudar todos os ouvintes da Rádio dos Lima e, portanto, é uma terra com bastantes tradições, até ao nível também da monarquia, mas não podemos falar de reinos. Os partidos políticos são partidos políticos e, portanto, metaforicamente, aqui em Ponte Lima, dar uma palavra muito positiva, já que falamos do PST, do grande trabalho que tem sido feito pela Comissão Política de Secção de Ponte Lima, que tem defendido intransigentemente os interesses dos limianos, tem feito um trabalho muito importante, que nem sempre às vezes se apercebem, porque é preciso cimentar, é preciso unir, é preciso dar relevância aos autarcas, quer sejam autarcas do município, da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal, quer sejam autarcas de freguesia. E por isso, já que me dá este mote de falar do PST de início, não podia deixar de dar uma palavra muito positiva, mas também de reconhecimento de alguém que, como eu, que presido a Assembleia Magna dos Militantes e dos representantes dos militantes no Distrito, onde se sentam todas estas personalidades, que são personalidades apenas no sentido de, com humildade, desempenharem os seus trabalhos. E aqui vou realçar o papel também do Mário Ferreira, neste trabalho que tem tido notoriedade, que tem sido apreciado, numa terra que, como todos sabem, o Partido Social Democrata tem recolhido ideologicamente e historicamente o apoio sempre da maioria dos limianos, mas é preciso dar continuidade, mas perceber onde existe algumas dificuldades e conseguir pôr o melhor do ideário social-democrata ao serviço dos cidadãos. E é bom, tenho tido essa oportunidade de acompanhar este trabalho que tem sido feito e digo-lhe que o partido está de facto agradecido a estes jovens que pegaram, e muito bem, numa causa, não pegaram num partido por pegar num partido, pegaram numa causa e têm enobrecido e têm engrandecido. Ainda há dias, há 3 ou 4 dias atrás, estive aqui em Ponte Lima com muito gosto a acompanhar uma conferência sobre o Rio Lima, sobre problemas reais. Nós temos a missão no partido de falar de problemas reais que afetam as populações, de pegar em assuntos que preocupam as associações, até desportivas. Quando falamos de Rio Lima, falamos de algo que nós temos até campeões olímpicos e que nos fazem catapultar e nos fazem a todos ficar muito contentes. E campeões nacionais em termos futebolísticos também, não sei se... É verdade, mas eu estava a falar campeão nacional. Eu estava a falar do Rio. Sim, sim. E quando estava a falar do Rio, estava a falar de algo que nos preocupa a todos nós. Claro. Este Rio, como foi dito na conferência que tive o gosto de ouvir, nestes quase 100 km de rio, que nasce num poçozinho pequenino em Chincho da Límia. Eu não conhecia isso. Eu estive lá, tinha 15 anos, e fui com um grupo de jovens de Viana do Castelo, de Ponte Lima, conhecer onde nasce aquele rio que passa por vilas tão importantes do distrito de Viana do Castelo e que desagua na capital do distrito de Viana do Castelo. E, portanto, é esta percepção de como é que nasce, como é que ele se mantém, como é que nós o temos, o homem, de o preservar, que é esta a preocupação do PST de Ponte Lima,
para que depois, com certeza, não seja só aquilo que nós contemplamos, se tire também proveito do ponto de vista não do negócio, mas de algo que existe, porque o rio tem pesca, o rio tem atividades esportivas, o rio serve para rega, o rio serve para muitas coisas, e é preciso tirar proveitos, ou seja, ter oportunidades. E serve também para ser poluído, não é? E de que maneira? Infelizmente. Aí é que está também uma preocupação. Nós temos que conseguir a coexistência e ter a perfeita noção de que nós temos que preservar e temos que conseguir deixar para o futuro. Mas para conseguir tirar proveito do rio, temos que também ter algumas preocupações ambientais. E esta coexistência entre a economia, que tem que existir em Ponte Lima, muito bem ligado aos granitos, e a coexistência de um rio limpo e um rio que potencia o desenvolvimento ainda maior do concelho de Ponte Lima e não só, porque o rio depois continua até à Foz, claro, até ao mar, e portanto continua até a ver no Castelo, em toda a sua área, é uma preocupação para todos nós, e ninguém deve estar aliado desta preocupação. E por isso é que o PSD de Ponte Lima teve este papel dianteiro de pôr esta preocupação na ordem do dia, quer por intermédio do partido em si, na figura do seu presidente, do Mário Ferreira, quer por intermédio dos autarcas, onde nós temos assento, e do vereador Manuel Barros, que levantou muito bem. Eu sei que às vezes é mais fácil as pessoas fazerem de conta que não veem, fazer de conta, mas não é essa a forma de ser, de pessoas que têm que estar de forma pública nos cargos onde prometeram defender os cidadãos. Tem que o fazer e pôr não os dedos na ferida, mas levantar os assuntos pela positiva. Como é que nós vamos conseguir resolver este problema? Como é que o município, como é que os organismos do Estado podem interagir para criar bacias de retenção, fazer algo adicional, no sentido de que estas descargas não prejudiquem ou não condicionem o desenvolvimento do rio. Até porque isso só se verifica há meia dúzia de anos esta parte. Não se verificava antes disso. Está a acontecer há meia dúzia de anos. Há que ter aqui a noção da coexistência, claro, destas empresas com o rio. E há que ter aqui a noção da perfeita coabitação entre todos. E há que ter a noção de que os empregos e a economia que é gerada por as empresas também é importante para a região. Mas também tem que se ter a noção de que tem que se fazer mais algo adicionalmente, claro, e o município também tem aqui um papel importante nesta questão, e não pode fingir de conta que não existe. Aliás, um dos vereadores atuais do município trabalhava por uma das empresas antes de ser vereador, e portanto sabe bem o que é que está aqui em causa. Está a referir ao engenheiro Ferraz. Com certeza, ele conhece bem o circuito, conhece bem claro, toda esta problemática e portanto, não pode dizer que não existe, porque isso é uma evidência. E, portanto, tem que se passar das evidências a antecipação dos problemas graves que podem existir no futuro, que já existem. E o que é preciso fazer? Porque nós falamos muito de um lado, do outro. Desde logo aquela... O deputado está no centro das decisões, pode fazer um pouco, pode fazer um bocado. O deputado não está no centro das decisões. Sim. O deputado é eleito pelo povo, é eleito pelas populações para estar num órgão que não é executivo. Claro. Bem sei que antigamente havia os representantes do governo, havia os representantes do governo nas regiões e nos distritos, claro, que eram as figuras dos governadores civis, que agora não existe. Não quero com isto dizer que não tenho nenhuma responsabilidade direta. Eu tenho a noção absoluta e completa de que o Distrito de Viana do Castelo tem bons representantes na Assembleia da República, e não estou a falar de mim, com certeza, só de mim. Tenho a consciência tranquila do trabalho que temos feito e do melhor que damos de nós em prol da causa pública. Aliás, é algo que muito me orgulha, era eu presidente distrital do PST, de dizer que os meus deputados, aqueles que eu tive a nobreza de propor à população, fossem no futuro, pusessem em causa ou não, mas pelo menos suspendessem as suas atividades profissionais, e todos o fizeram, os três, para dar de si o melhor de si em prol do povo e da coletividade. E, portanto, os três deputados são deputados em exclusividade de funções. Agora, nós estamos no centro de decisão porque na Assembleia da República passam muitas leis, são feitas muitas leis, não são feitas as portarias do Governo. O Governo é algo que
emana da Assembleia da República. O Primeiro-Ministro normalmente é o líder do partido mais votado e é ele a formar governo. Agora, claramente que nós temos que estar em cima das questões. Eu lembro-me há uns meses atrás, quando foi a problemática da linha de atenção, eu fui o único deputado aqui em Ponte Lima que estive presente numa das ações. Pelo menos as coisas não deram avanços para a frente. Sobre e isto às vezes é importante que as pessoas percebem que os seus eleitos estão ao seu lado quando eles lutam por pequenas ou grandes causas, porque muitas vezes as grandes causas não são aquelas que são para milhões de pessoas. Às vezes as grandes causas são aquelas que nós nos empenhamos quando servem para resolver o problema das pessoas. Agora, o Rio é uma grande causa. O Rio é uma grande causa. Claro. E todos os agentes políticos, as comissões políticas dos partidos políticos, os autarcas, os vereadores das câmaras municipais e o Presidente da Câmara, os deputados, têm que estar preocupados com esta questão. Eu estou preocupado com esta questão e tudo farei que tiver ao meu alcance no sentido da proteção de algo que nós temos, que é do melhor que nós temos. O Rio é muito importante, assim como o mar, nos 40 km de costa que temos no distrito, assim como a montanha, a Serra d'Arga, o Parque Nacional Penedo das Gerês. Nós temos características e condições naturais únicas que temos, que nos deram, nós herdamos, mas temos que conseguir preservar e potenciar. E foi isso que mais me apreciou neste colóquio de Ponte Lima, que é oportunidades e desenvolvimento. É que faltou a figura principal, não é? Aquela que estava convidada, o diretor da Administração Regional da Hidráulica, não é? Não sei assim como se chama, o engenheiro Pimenta Machado. Gestão Regional Hidrográfica. Hidrográfica, que depois de se ter comprometido com os organizadores, falhou à última hora. Enfim, não interessa quais os motivos, terá havido alguma influência externa, mas foi pena porque pudesse ir um pouco mais longe nesse debate. O Saliberg está a dizer que houve alguma interferência externa. Se houve, é lamentável. Considero que em democracia não pode haver condicionado de pessoas nos cargos para os quais são eleitos ou designados ou nomeados para defender os interesses de todos. E, portanto, se houve, é absolutamente lamentável. Acredito que possa ter havido também algum... Eu disse terá havido. Mas acredito que terá havido também algum problema pessoal e que poderia, com certeza, ser representado. Isto é uma parte da questão. Outra parte da questão, eu estive lá e tive a oportunidade de ver, entre os quais o Salima também foi e soube muito bem mediar aquele debate, imbuindo outras forças para além daquele painel dos três intervenientes. Considero que todas aquelas personalidades, desde logo o engenheiro Horácio Faria, que eu conheço muito bem e que é uma mais-valia quando se fala de ambiente em qualquer sítio do país, faz muita diferença. E também o Amândio Dantas, com as suas preocupações da Molima, falaram-se até em assuntos transversais que não se limitam apenas ao curso do Rio. Falou-se dos esportes náuticos, falou-se até do parque de estacionamento, falou-se de muitos temas que é importante que os limianos, e aquela sala cheia de pessoas, que foi lá no sábado à noite, foi lá temporal. Com temporal ou menos temporal, com água, a água vem do rio também, ou vai para o rio, significa que é uma vitória de todos, porque ninguém deu por tempo perdido, demos por tempo ganho. Eu próprio tive a percepção de pequenas situações que são importantes, e é isso que nos faz a diferença. Eu acho que um político, eu acho que nós temos direitos e deveres. Eu olho muito mais para os deveres do que para os direitos, porque os meus direitos eu já sabia que os tenho, e foi nessa perspectiva que sou e exigi que os meus deputados no distrito tivessem exclusividade de funções, mas também temos os nossos deveres e os nossos condicionantes. Isso prejudica-nos em termos de carreiras profissionais, mas só está cá quem quer e porque quer. Quais são as suas relações com os outros deputados eleitos aqui pelo distrito? Muito boas, interligamos. PS e CDS. Com os PSD interligamos perfeitamente e tomamos posições. Neste caso particular do Rio Lima, já houve união, já houve... Com os outros deputados dos outros partidos ainda não falamos, mas com certeza que falaremos em breve sobre esta temática importante, que eu tenho a certeza que todos estão preocupados, apesar de não termos ainda
falado sobre esta questão, em relação aos deputados dos outros partidos, e portanto o deputado Jorge Fão, a Sandra Ponteira e o Abel Batista. Eu sei que também são personalidades que têm preocupações. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto que muito me orgulha. Nós levantamos na Assembleia da República algo que tem a ver muito com o Distrito de Viana do Castelo, que tem a ver com a produção, com um assunto de agricultura, que é a questão do Alvarinho. Foram um projeto de resolução assinado por 3 deputados do PST, assinado por mim, pelo deputado Carlos Abreu Amorim, pelo deputado Rosa Ares. Nenhum deputado votou contra este projeto de resolução. Houve um amplo consenso nesta matéria, não houve nenhum voto contra. Bem sei que os votos favoráveis foram do PST e do PS e de alguns deputados do CDS, entre os quais também foi o Abel Batista, mas nenhum outro deputado na Assembleia da República votou contra esta matéria. Isto é um assunto que interessa ao Distrito de Viana. Claro. É um assunto que interessa à população. União de forças, e este é um exemplo de que os assuntos estão muito longe das questões político-partidárias e as diferenças ideológicas que não nos unem e, portanto, quando falamos de distrito, falamos em que todos os deputados do Distrito de Viana do Castelo votaram a favor daquela resolução, independentemente de ter partido do PST, do PS ou do CDS. É o distrito que está em causa, foi um assunto que foi por nós levantado, bem protegido, contra muitos interesses de grandes produtores, de grandes marcas que têm assistentes de produção noutros sítios do país e que foi um assunto que criou união no Parlamento e que não houve um único voto contra naquela casa. Eduardo Teixeira, nas últimas eleições, e vamos voltar ao início da nossa conversa, nas últimas eleições o PSD teve uma quebra substancial. Do Distrito de Viana do Castelo? No Distrito de Viana do Castelo. Pelo menos perdeu uma Câmara, não é? Então está a falar das eleições das autárquicas. Das autárquicas. Com certeza. Há que fazer aqui 2 estatísticas. Em termos legislativas, já sabe que há um reflexo muito grande, com certeza, do que se vivia há um ano atrás, que estava-se com uma intervenção da Troika. Foi, aliás, o ano, nos 40 anos de PST, que o PST teve menos câmaras em termos nacionais. E, portanto, quando assim é, refleteu-se também aqui no reflete-se com certeza em todos os distritos, porque o PST, infelizmente, perdeu aquelas eleições do ponto de vista nacional, porque teve menos câmaras que teve o Partido Socialista, e, aliás, foi o menor número de câmaras municipais que existiu a nível nacional. É claro que isto houve aqui um peso da política nacional que os portugueses, ao se absterem em maior número, porque em muitos sítios foi porque não foram votar, fez com que houvesse alguns reflexos no distrito, no distrito e a nível nacional. Mas tivemos também algum azar, posso dizer isso, quando apesar de se ter o PST e o CDS não ter feito coligação em nenhum sítio no distrito de Viana do Castelo, olhamos para o panorama mas deixe-me só fazer esta leitura que eu acho que é importante. Olhamos, por exemplo, para um concelho de Monção em que o PS governava aquela Câmara Municipal e o CDS apresentou candidatura e, portanto, o PST só não ganhou, ou melhor, deixou de ganhar porque não perdeu. A Câmara era o Partido Socialista, deixou de ganhar por 4 votos. Por 3 votos, aliás. Na recontagem ficou 3 votos. Em situações muito complexas que nos apercebemos que a ata eleitoral só apareceu no ano seguinte, no 2 ou 3 dias seguintes às eleições. A última urna foi de Monção, portanto, um papel muito importante do grande trabalho que foi feito em Monção, um dos quais eu estive lá várias vezes, em Caminha, que é o sítio ideologicamente onde o Partido Socialista tem maior implementação ideológica, em que nós ganhamos aquela Câmara há 12 anos, num trabalho notável que foi feito, e perdemos por pouco mais que uma centena de votos. E eu acho que ali foi perfeitamente injusto
o grande trabalho que estava a ser desenvolvido pelo também vice-presidente da Câmara Municipal, que foi o nosso candidato, que foi o Flamiano Martins, e o trabalho que está a fazer na oposição. É claro que aqui este efeito nacional que fez com que o partido perdesse muitas câmaras municipais, fez com que o partido perdesse em quase todos os sítios algum eleitorado por abstenção, se refletiu. Mas também tivemos outros fatores importantes. Por exemplo, olha, desde logo Viana do Castelo, onde eleições sim, eleições não, o PSD e o CDS fazem coligação. Quando nós perdemos a Câmara em 93, é bom lembrar a história, foi porque houve um dissidente do PSD que se candidatou pelo CDS, que foi o José Meleiro, e acabou por ser eleito vereador e ficou 4 vereadores do PSD, este dissidente do PSD que tinha sido presidente da Conselhia do PSD e o PS com 4. Se não houvesse aquela luta, o PSD não tinha pedido eleições. Em 97, o PSD não fez coligação, porque a mesma personalidade foi candidato pelo CDS, mas em 2001 fez coligação, em 2005 não fez coligação, em 2009 fez coligação e em 2013 não fez coligação. Porventura, em 2017 poderá ou não fazer coligação, mas eleição sim, eleição não faz. E aqueles 1.900 votos que o CDS teve, que não serviram absolutamente para nada. O CDS neste momento não tem nenhum autarca em funções no distrito, no Concelho de Viana do Castelo, não tem nenhum vereador. O deputado municipal que elegeu só um, já se desvinculou do partido e passou à condição de independente e não ganhou nenhuma junta de freguesia. Mas aqueles 1.900 votos num universo de 80 mil habitantes como tem o distrito de Viana, num cenário em que o Partido Socialista teve o pior resultado de sempre, desde o momento em que ganhou a Câmara, que na altura ganhou com minoria, mas depois cimentou, foi o pior resultado de sempre, num cenário em que não havia Bloco de Esquerda a ser candidato. E este cenário aconteceu em Viana e em Caminha, que se calhar em Caminha beneficiou o Partido Socialista não haver Bloco de Esquerda. Em Viana, os 6 ou 7 ou 8% que o Bloco de Esquerda representa, ao não apresentar candidatura, naturalmente posicionaria-se no eleitorado de esquerda e no Partido Socialista. Faz com que o Partido Socialista ainda tenha tido o pior resultado de sempre. E, portanto, daí vem, se calhar, eu vi esta semana um jornal aqui de Ponte Lima fazer uma entrevista ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e não deixa de me agradar o facto do incómodo que estamos a causar, que é, em 3 páginas de entrevista, mais a capa, quase toda, que são 4 páginas, 2 páginas, vemos que é a capa e mais outra de fotografias, e as outras 2 páginas, uma e meia é falar da oposição do PSD e a outra meia é falar do governo. Quer dizer, assim não se constrói. Um autarca tem que ter ideias e tem que saber potenciar e tem que defender as suas populações. E, portanto, este trabalho, para além de nós termos conseguido em Arcos de Valdevez e em Valença cimentar, em Arcos de Valdevez lançar um novo protagonista, houve transição com o João Manuel Esteves, faz com que não tenha sido assim tão mal quanto isso, porque esta leitura tem que ser feita. E há outros concelhos onde nós também tivemos uma maior preponderância, desde logo Paredes de Coura, que elegemos mais eleitos, e muitas juntas de freguesia, desde logo Ponte Lima, onde temos também e houve aqui também um dissidente do Partido Social Democrata, mas ao nível da Câmara Municipal, mas nós conseguimos ter juntas muito importantes. Eduardo, como é que se compreende, e já que estamos na Câmara Municipal de Ponte Lima, como é que se compreende estes desaguisados, chamamos-lhe assim, entre o vereador do PSD e o vereador substituto do Presidente da Câmara? Como é que entende isto? Ele é vereador substituto, ele é vice-presidente da Câmara Municipal. Vice-presidente, claro. E há quem diga, não sei, que se calhar tem mais poder de decisão do que muitos outros dentro do Executivo. Sei que o vereador Gaspar está lá há muitos anos. E de facto, quem está lá há muitos anos e se auto-intitula como dinossauro, é o caso do Presidente da Câmara de Viana do Castelo, que está lá há 20. Praticamente só fez política e nunca esteve na sociedade civil. Ele esteve lá há 20 anos e o vereador Gaspar também está há muitos anos na Câmara Municipal. Quando nós temos a capacidade de apresentar propostas, de defender o eleitorado que nos elegeu, e quando nós, autarcas, que somos não da oposição, mas somos da alternativa, vamos lá fazer propostas de 15 em 15 dias, mas ouvir o resultado do trabalho que estes executivos, que são pagos para ser executivo, fazem ao longo dos 15 dias,
quando nós temos opinião, claramente que incomoda algumas pessoas. E aqui o realça o trabalho muito positivo que Manuel Barros tem feito na Câmara Municipal de Ponte Lima. Ele tem conseguido passar as suas propostas, que são positivas, que só não são positivas para quem tem poder e não quer que fazer passar as propostas dos outros partidos, e cria-se ali uma relação de crispação da parte de quem é poder, não da parte de quem ouve a população, ouve as associações, quer trazer propostas que, do ponto de vista financeiro, são execuíveis, criam desenvolvimento. E claro que quem é poder, tradicionalmente, às vezes pode estar à espera de 15 em 15 dias levar só propostas para que os vereadores estejam lá a levantar o braço para votar ou baixar o braço para dizer que não concorda. Não. Aquele órgão, o órgão municipal, é para todos os vereadores fazerem propostas, quer seja vereador a tempo inteiro e receba-se por isso, quer se não seja vereador a tempo inteiro e dá muito de si para fazer este trabalho de leitura dos anseios da população e conseguir transmiti-los nas reuniões da Câmara Municipal. E acho que quem lidera, seja presidente ou vice-presidente da Câmara Municipal, deve ter a tolerância de saber ouvir e ver que aquelas propostas são propostas de interesse municipal. E portanto, o vereador Manuel Barros consideramos que tem feito um trabalho notável em que o trabalho do nosso ideário social-democrata, que no fundo é muito importante aqui em Ponte Lima, porque ideologicamente já falamos, do ponto de vista internacional, merecemos a confiança da maioria dos limianos, sejam. E esta é a leitura das pessoas e que seja aprovado na Câmara Municipal. Infelizmente, não têm sido aproveitadas as nossas propostas e tem-se criado aqui algumas picardias que vêm de cima, ou seja, vêm dos executivos da Câmara Municipal, executivos, entenda-se, vereadores com pluro, e não propriamente de quem tem o direito de apresentar estas propostas, foi tão eleito como eles, para dar opinião e trazer propostas que sejam importantes para a população. O PSD tem a maioria dos simpatizantes aqui no Conselho de Ponte Lima. Sociais-democratas são em maioria, nas legislativas isso é verificável. Porquê que não ganha uma Câmara? O que é que falta para ganhar uma Câmara aqui em Ponte Lima? O PSD, uma vez que tem maioria de simpatizantes de sociais-democratas. Olha, é de facto uma pergunta muito, muito, muito importante e que eu penso muitas vezes nela. É a única Câmara do Distrito, que nunca foi presidida por um social-democrata. Nós já tivemos lá uma altura em coligação. Portanto, eu diria que o PSD já teve em todas as câmaras do Distrito ao longo desses 40 anos de democracia. Mas não foi de pleno direito. Exatamente. É a única Câmara do Distrito, a única, que nunca foi do Partido Social Democrata. Eu acho que aqui tem que se fazer a leitura também da forma e do funcionamento como o partido que gera a Câmara se enraiza, muitas vezes até com pessoas que não são do seu partido, e se protege do ponto de vista local. Verifica-se aqui, eu não quero dizer com isto, nem quero fazer nenhum ataque de que há tiques ditatoriais ou que há antidemocracias, pelo contrário. Acho que esta Câmara Municipal será com certeza, e se calhar no breve curto espaço de tempo, se calhar daqui a 3 anos, já, ou 2 anos e meio, esta lacuna de não condizer o eleitorado com o partido que lidera a Câmara, terá que um dia isto vir ao de cima, se calhar por muitas vezes também o partido no passado terá tido também alguns problemas e nunca criou o Mário Ferreira neste momento está a tentar criar e muito bem em prol de todo o trabalho que é feito do ponto de vista autárquico. E a população vai nos dar esses créditos no futuro, não tenho dúvidas disso. Mas que é, de facto, algo que é quase inexplicável, porque até se dizia, quando Daniel Campelo foi cabeça de lista no distrito a deputado, que isto ia ser uma votação quase inédita no Conselho. Nem nessa altura ganhou em Ponte Lima. Daniel Campelo
quando foi candidato a deputado no distrito de Viana do Castelo. Nessa altura não ganhou em nenhum concelho do distrito, nem no seu onde ele era presidente de Câmara, que é Ponte Lima, e portanto é enigmático, e eu estou certo que o tempo fará vencer esta barreira, e que esse tempo seja já e agora, no próximo mandato, porque o grande trabalho terá que ter frutos, e vai ter frutos de certeza. Eu não posso deixar de falar, ou de lhe pedir para falar sobre o que está a passar no PSD em Viana do Castelo. Vamos voltar à primeira no distrito de Viana do Castelo, com pedidos de eleições, com impugnações, com moções de censura. Conte-me lá, Eduardo, qual é o descontentamento, o que é que existe aqui, para tentar clarificar e explicar, digamos assim, aos sociais-democratas, particularmente. Olha, não é muito fácil para mim falar, e portanto está numa posição difícil, vou-lhe dizer o que posso dizer sobre este assunto publicamente, porque devo ter a opinião interna, ainda que tenha aqui a incumbência de presidir a Assembleia Magna do Distrito de Viana do Castelo, após 6 anos de um fortíssimo trabalho que foi desenvolvido no Distrito de Viana do Castelo, e que muito me orgulha o trabalho que foi feito, em detrimento de todas as privações que tive nestes 6 anos, porque quem se predispõe a liderar um partido como o Partido Social Democrata, num distrito como é o Distrito de Viana, tem que ter as condições pessoais e a disponibilidade pessoal para o efeito. E, portanto, foi com grande sentido de responsabilidade que liderei este partido nos últimos 6 anos, e que, por vontades militantes, não me candidatei, porque mesmo que me quisesse candidatar não podia, dei de mim o mais possível, e portanto é bom que assim seja. São 6 anos de dedicação muito intensa ao alto domínio nas funções partidárias. Fui candidato a presidente da Assembleia Distrital e venci aquele órgão. E há uma situação que decorreu daquelas eleições que não é muito normal de se verificar, que é, o partido tem 4 órgãos distritais, tem desde logo a mesa da Assembleia Distrital, que é eleita diretamente pelos militantes, e portanto por estes milhares de militantes que são nossos correligionários, no fundo, entre aspas, militantes do partido ativos. Há a Comissão Política Distrital, há o Conselho de Jurisdição Distrital, que até é presidido pelo um limiano, pelo Leandro Esteves, e o Conselho Distrital de Auditoria Financeira, que é presidido por um militante de Monção histórico, que é o professor Adolfo Fernandes, que aliás é presidente da mesa do plenário de Monção. E aconteceu aqui que nestas eleições de sucessão a estes 6 anos que liderei o partido, eu venci o órgão para o qual me candidatei, e naquela lista também venceram outros 2 órgãos, a Comissão de Auditoria e a Comissão do Conselho de Jurisdição. Mas houve o vencer de outra lista no órgão Comissão Política, e a diferença de todos os órgãos, aliás, não foi só para a Comissão Política, foi 4 votos, em todos os órgãos foi uma diferença muito mínima, mas resultou aqui que a Comissão Política só venceu aquele órgão, e que tinha que, na minha opinião, ter feito um trabalho de unir todas estas partes, que é normal. Há dias do Partido Socialista teve também 2 candidatos, até pela primeira vez, teve Jorge Fão e teve o ex-presidente da Câmara de Cerveira, Carpinteira, que tinha sido candidato. E, portanto, a partir do momento, nós somos um único partido. E temos de ter a capacidade de unir o partido em prol do nosso objetivo. E o nosso objetivo é um objetivo de combate externo, de afirmação do ideário social-democrata. Quando, passado quase um ano de mandato da Comissão Política Distrital, eu acho que este trabalho de união em prol de um objetivo e de um interesse maior, que é a afirmação da social-democracia no distrito, não sei, e não faço nenhuma acusação, mas não sei se foi bem conseguido, porque o órgão executivo, que é a Comissão Política Distrital, onde se sentam os presidentes das concelhias,
neste momento, a maioria dos presidentes das conselhias considera que o partido está dividido. E o partido não pode estar dividido. O partido não pode estar dividido na sua ação política. O partido tem que ter uma fortíssima intervenção diária dos nossos autarcas, dos nossos dirigentes, e estou absolutamente preocupado. Tenho aqui uma questão que é importante. Sou o presidente da Assembleia Distrital do Partido e estou preocupado com esta falta de união e por um lado e por este ataque que é feito na imprensa por algumas personalidades, nomeadamente que lideram órgãos. E isto às vezes é muito mau. Nós não podemos, o combate tem que ser externo, tem que ser chamar a atenção, não é crítica por crítica, mas chamar a atenção dos adversários dos outros partidos. Desde logo o Partido Socialista, o que está a fazer à região. O Partido Socialista, nos tempos em que foi governo e nos últimos 15 anos foi maioria do tempo, não trouxe grande desenvolvimento para a região. Aliás, os fundos comunitários chegavam para tudo menos para o que era necessário criar desenvolvimento. O Partido Socialista vive com muita pouca memória. E é esta defesa intransigente, mas também de pugnação, porque é bom pugnar. Esta questão do Alvarinho que falamos há bocado foi uma bandeira que nós defendemos. A questão das adegas do Alto Minho. A questão dos comboios também. Não, a questão das adegas, vou-lhe dar um exemplo concreto, foi das principais coisas que eu me apercebi, é que uma portaria do governo do José Sócrates, que tinha sido adaptada de uma diretiva europeia, fazia com que a maior parte das adegas do Alto Minho estavam todas ilegais. Um cidadão, e nós conhecemos, o Salima conhece muito, muito melhor também o mundo rural, sabe que em qualquer casa do Alto Minho que esteja no mundo rural tem uma pequena adega, tem uma pequena produção de 100 litros, 500 litros, 1000 litros de vinho, e havia uma diretiva que eu me apercebi que fazia com que todas estas adegas estivessem ilegais, porque não podiam funcionar nos restos de chão das habitações. Pois bem, na Comissão de Economia, e aliás fui eu que acabei por anunciar eram as adegas e as esse cortes assunto do gado, do ponto de vista nacional, é verdade, mas este mundo rural é preciso nós percebermos, conhecermos e conseguirmos mantê-lo no tipicismo sem corrermos riscos, com certeza, do ponto de vista de higiene e segurança, mas temos que o fazer. Mas nós conseguimos ultrapassar essa barreira e até determinada produção, elas existem neste momento. A questão dos comboios foi das principais questões. Eu lembro-me, tínhamos uma semana de mandato quando a Refer e a CP anunciaram que não faziam mais transportes, só faziam até Valência e não faziam até Vigo. E eu lembro-me bem da dificuldade de termos marcado uma reunião de imediato com o presidente da Refer e termos ido de táxi, porque os deputados, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não têm meios de transporte, temos ido de táxi à procura onde era a sede da CB, porque estávamos há uma semana em Lisboa, e temos subido a calçada por trás da Avenida Liberdade em direção ao Chiado, eu e o deputado Carlos Abreu Amorim e o deputado Rosa Aredes, à procura de saber onde é que era a sede da CPI, e quando chegamos lá encontramos, estava-se a discutir e estava-se a tentar restringir logo no início, ainda nem sequer havia secretário de Estado dos Transportes, a questão de eliminar um comboio de ligação como a Vigo e transfronteiriço, mas à porta daquele palacete nós encontramos 5 Mercedes alinhados, com 5 motoristas sentados nos carros, claro. e com muitas regalias de uma empresa que era altamente deficitária e que se calhar tinha que rentabilizar-se em si própria nos custos fixos e não nos serviços que fazia, muitos deles também de serviço público, e que o Estado não pode deixar de existir no território. E conseguimos manter aquele comboio, que o Celta fosse uma ligação mais rápida, com paragem no Alto Minho, em Valença e em Viana do Castelo, para que servisse a população e até nos pusesse de forma mais rápida nas ligações dos intercidades. Olha, são estes exemplos que fazem valer a pena, passado 3 anos, dizer que a intervenção dos deputados do PSD no Alto Minho tem sido tem sido de ouvir muitas pessoas, tem sido de resolver muitos problemas de associações, tem sido de criar muito desenvolvimento,
tem sido um trabalho que nos orgulha aos três, passado 3 anos, e ainda não estamos em final de mandato, para que nos dê alento e pensar que vale a pena ser social-democrata. Agora, os problemas que o partido no Distrito tem neste momento, eu acho, e portanto ninguém deve estar amarrado a nenhum cargo do poder. Aliás, esta missiva que a maioria dos presidentes das conselhias, e portanto estamos a falar no mínimo 6, sabendo que a preocupação até é maior, falar também, sei que a JST também está muito preocupada do ponto de vista distrital, sei que os trabalhadores sociais-democratas estão muito preocupados, sei que todos os órgãos, para além da Comissão Política, estão preocupados, mas estão preocupados não para criticar o trabalho de ninguém. Neste momento estamos preocupados para que o partido consiga unificar e consiga disto não se refletir no grande trabalho que está a ser feito nas secções. E, portanto, não sei qual é a melhor solução, mas sei que as pessoas não podem estar amarradas ao lugar. Eu sou Presidente da Assembleia Distrital e nessa qualidade escrevi ao Sr. Presidente da Distrital dizendo que achava que todos os órgãos distritais fossem uma forma em democracia de sanar problemas. É devolver a palavra aos novas eleições. Devolver a palavra, neste caso, aos militantes. Não estamos a falar de um problema quando se percebe que uma junta de freguesia, uma Câmara Municipal não tem maioria, não. Estamos a falar de um partido. E, portanto, estamos a falar de militantes. Isso é uma forma de sanar quando existem. Repare que são a maioria das comissões políticas. Repare que são as estruturas do partido. Repare que são a totalidade dos órgãos distritais, e quando falamos das conselhias, elas sentam-se na Comissão Política Distrital, têm voto. Aliás, toda e qualquer decisão que é tomada na Comissão Política Distrital tem e deveria ter o voto dos presidentes das conselhias e os presidentes das estruturas, e que até fazem, digo eu, na Comissão Política Alargada, porque são 5 votos inerentes de estrutura, 4 votos inerentes, e são 10 presidentes das conselhias, são 14. E os órgãos eleitos da Comissão Política são 13. Está a ver o problema que existe neste momento. E, portanto, ninguém deve estar amarrado ao seu lugar, e quando todos os outros presidentes de órgãos e todos os presidentes de conselhos que sejam a maioria que compõem o órgão até da Comissão Política, os presidentes das conselhias, 6 pelo menos em 10, formalmente, fora os outros, mas formalmente os que quiseram assinar esta missiva, é lógico que eu acho que, e essa missiva é para que o Presidente da Comissão Política, a liderança da Comissão Política, pondere. É uma carta absolutamente positiva. Porque, de outra forma, as situações podem ser mais difíceis. A sua percepção é que vai ponderar o Carlos Moraes? Que vai ponderar? Sim, que vai ponderar. Ele tem que perceber as condições que tem neste momento. Eu já fui Presidente da Comissão Política há 6 anos e não pode não ser sensível aos apelos internos. E os apelos internos vêm dos presidentes das secções, que são aqueles que... O que é uma distrital? Uma distrital é uma federação de conselheiros. Aliás, no Partido Socialista chamam-lhe Federação Distrital. Nós chamamos de Comissão Política Distrital. E esta carta tem assinatura de dirigentes distritais, porque nos órgãos distritais, para além da Comissão Política, tem pessoas de todos os 10 concelhos do distrito. E, portanto, esta carta é assinada ou por presidentes de secções ou por dirigentes distritais de todos os 10 concelhos do distrito. E isto é uma ponderação que ele próprio tem que fazer. Os outros já lhe disseram, o melhor caminho é todos irem em eleições. E, portanto, ninguém está amarrado aos lugares do ponto de vista distrital, porque se tivessem não diziam isto e apontavam só a bateria ao próprio e tentando manter os outros órgãos. Não. Esta questão é para todos os órgãos distritais e não só para a Comissão Política, é para todos os órgãos distritais. E não pode vir do outro lado um apelo aos outros órgãos, então. Não. São os órgãos, quando são eleitos, são os 4 órgãos eleitos em simultâneo, e que também são eleitos os delegados da Assembleia Distrital, e, portanto, estes 4 órgãos, não vale a pena criar aqui um disfarce. Eu presido um órgão que tem 159 representantes militantes ou dirigentes do partido, e, portanto, não são todos delegados eleitos. Há uma boa parte que são os primeiros eleitos às câmaras municipais, são os representantes do PST na coordenação das Assembleias Municipais, são os presidentes das comissões políticas de secção, são os órgãos distritais. E, portanto, destas 159 pessoas, que no fundo é um congresso distrital do partido,
perante até uma moção de censura, que no fundo é alertar para os problemas que existem no seio do partido, que foi assinada por mais de 1/3 dos seus membros. Resulta aqui que nenhuma das partes acaba por ter a maioria do órgão. E agora, passado um ano, chega-se a esta conclusão de que a Comissão Política não conseguiu unir o partido à sua volta. E esta ponderação tem que ser feita pelo Presidente da Comissão Política Distrital. Eu não estou aqui a fazer nenhum tipo de acusações, estou a dizer que a leitura que eu faço com uma missiva que é assinada por 20 dirigentes distritais ou de secção, que são presidentes de secção, são 20. Em conjunto também com a nossa preocupação que tem os deputados que são militantes do distrito. Eu acho que deve haver aqui uma ponderação grande e ninguém deve ter medo das eleições. Aliás, eu acho que isto até é positivo, porque depois quem se vencer, quem se candidatar, terá que apresentar um novo projeto, sabendo que tem uma dificuldade. É que este ano de Comissão Política Distrital, de órgãos distritais, estamos a falar de todos, criou um divisionismo em que nenhuma das partes acaba por ter a maioria do órgão e, portanto, isso tem que ser uma leitura, em primeiro lugar, tirada pelo órgão executivo do partido. Muito bem, vamos terminar, temos 5 minutos para falar de um assunto de âmbito nacional e eu gostaria que o Eduardo Teixeira se pronunciasse sobre a atitude tomada por Miguel Macedo face ao problema dos vistos de escola. Como é que avalia essa atitude? Olha, uma atitude muito digna. Conheço bem Miguel Macedo, aliás, é uma pessoa do Minho. Acho que o Minho perdeu muito. Não é aquela pessoa que olha só para o seu distrito. Miguel Macedo olhou muito sempre para o país e devo-lhe dizer, até porque nestes 3 anos que ele é ministro, fui presidente da Comissão Política Distrital ou presidente da Assembleia Distrital, muito ajudou também o Alto Minho e teve cá a lançar obras importantes, nomeadamente em Arcos Valdevez, em Barroselas, criando condições para que as forças de segurança tivessem outros meios e outras condições de trabalho. Aliás, lembra-se bem que todos os anos os incêndios eram um tema que nos preocupava imenso e no ano passado praticamente nós não sentimos que esse fosse problema. E aliás ele até reuniu e fez questão de vir reunir distrito a distrito, e no antigo Palácio do Governo Civil eu até participei, eu e os restantes deputados do distrito, pelo menos os nossos do PSD, o Carlos Abreu Mourinho e Rosa Areces, numa reunião ao mais alto nível, que percebi a forma organizativa que ele tem e interventiva, e portanto o distrito perdeu muito com esta personalidade que teve uma atitude muito digna. Lá está, antes de haver divisão, antes de haver problemas em órgãos que ele próprio tutela, ele entendeu pôr o seu lugar não à disposição, mas entendeu demitir-se para que não houvesse aqui algum tipo de problema. E, portanto, o Miguel Macedo ficará não na história como um ministro que se demitiu por um caso, ficará na história por a atitude digna que teve. Eduardo, Anabela Rodrigues, conhece? A nova Ministra da Administração Interna? As referências que tenho são muito positivas. É uma pessoa do mundo académico, mas é uma pessoa que já presidiu a grupos de trabalho ligados à justiça e portanto, faz-nos crer que, mais uma vez, Pedro Passos Coelho não anda aqui a nomear pessoas só porque têm cartão ou deixam de ter cartão. Por compadria. Não, é pelo mérito. E, portanto, do que eu conheço, acho que todos temos a certeza de que tem condições para exercer o seu mandato, porque tem esta independência, mas tem esta confiança dos 2 partidos que governam Portugal, e estou certo que fará um bom mandato. Eu acho que este ano vai ser muito marcado por o Orçamento de Estado, que nós vamos agora votar quinta e sexta desta semana, segunda e terça da próxima semana, e que é um marco decisivo para a sustentabilidade das finanças públicas e que não se traduz num déficit excessivo, pelo contrário, se combate esse déficit excessivo, mas que se dá ainda maior possibilidade a que os cidadãos participem no cumprimento das metas, porque se
as metas forem atingidas, parte dos impostos que pagaram até serão devolvidos. É um grande desafio para todos e eu estou certo que Pedro Passos Coelho, que tem feito este trabalho notável ao longo destes 3 anos, é muito mais fácil governar a dar do que governar a racionalizar. E o problema da racionalização é que é a terceira vez na história de Portugal que o Partido Social Democrata tem que recuperar um país. E este ano de 2015 será um ano em que os portugueses vão reconhecer que esta política que foi desenvolvida no passado pelo Partido Socialista e que António Costa replica porque tem por trás dele José Sócrates, não vai chegar a lado nenhum e, portanto, irão dar com certeza o mérito de continuidade do grande trabalho desenvolvido por Passos Coelho com grande sacrifício não só dele, mas de todos os portugueses que têm feito, de facto, um grande esforço para que Portugal saia do problema que foi criado e que se calhar eles não têm grande culpa. Muito obrigado, Eduardo Teixeira. Estivemos com o deputado do PSD, Eduardo Teixeira, que aqui esteve durante cerca de 1 hora a dar-nos algumas explicações sobre o momento atual da região e o momento também do país. Muito obrigado, Eduardo. Marcamos encontro para uma próxima oportunidade. É sempre um prazer tê-lo aqui comigo. Muito obrigado. E continuação do bom trabalho que tem feito em prol de Ponte Lima e da região. Muito obrigado.